Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e após muitas tentativas, muitos meses, muita grana gasta em suportes, tudo quanto é solução para refrigerar, tudo que vocês possam imaginar para melhorar o Dell G5, finalmente eu vou me desfazer da máquina. Depois eu entro nos detalhes, né, conto como é que foi para vocês, né, porque está em processo. Mas eu consegui resolver esse problema, a máquina vai embora e eu consegui, né, fazer uma boa venda, né, fazer o negócio direitinho para não ter prejuízo e vou começar tudo de novo. Então hoje eu queria fazer esse vídeo meio de fechamento de experiência, de contar para vocês o que foi positivo, o que foi negativo, o que eu não gostei da máquina, o que eu gostei, porque tem pontos positivos. E aquela história, na verdade eu acho que essa máquina ela foi mal indicada, né? Porque o que acontece? Eu usava há mais de 10 anos Mac e num primeiro momento eu pensei, puxa, eu preciso de uma placa de vídeo boa para poder editar os vídeos com conforto. Só que essa máquina, apesar de ter uma super placa de vídeo, ela tinha outras características que são mais focadas para o público gamer e não é o meu caso. Então ela acabou sendo uma máquina que aquece muito, que tem muito ruído e acabava atrapalhando na hora de colocar o áudio em cima de um vídeo que estava pronto. O áudio dela também era muito baixo, não é um áudio bom, não tem bons alto-falantes, então assim, tinha uma série de pontos, né? A tela não tem uma qualidade tão boa, apesar de ser uma tela de 144, é uma tela que não tem cores tão bonitas e tão fiéis às cores reais, então eram alguns problemas que acabaram complicando o uso. Eu fiz todos os upgrades possíveis nessa máquina com a ajuda da Kingston, então coloquei 32 de memória RAM, coloquei um SSD de 1 TB, o M2, como o principal do sistema, coloquei um segundo SSD de 2 TB, super rápido também, mas mesmo assim a máquina melhorou, mas eu ainda tinha que usar ela com o turbo desligado para ela não ficar com a ventoinha o dia inteiro no 100%, então realmente foi meio complicado de usar. Então vamos para a máquina, vou mostrar um pouquinho, alguns detalhes, os prós e os contras que eu vi nesse período todo de uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, falando nos pontos positivos, tá? Eu sei que é besteira, mas eu sempre gostei deste teclado colorido e que você pode escolher as cores que você quer utilizar, pode deixar nessa forma como eu costumo utilizar, mas também pode deixar ele na cor que você quiser. Eu sei que é uma besteira, mas eu sempre achei isso super legal. Outro ponto positivo, ainda mais para quem vem de macOS, é a possibilidade de usar cartão de memória, USB, HDMI, tudo que você possa imaginar de conexões, olha, essa máquina tem. Então, isso realmente outro ponto positivo, ainda mais para quem veio de Mac, que você tem USB tipo C e nada mais, tem que usar adaptadores para tudo quanto é lado, tá? A máquina rodou todos os games que eu quis rodar nela, né? Vou mostrar agora para vocês. Aqui, ó. Vamos fechar aqui e mostrar. Olha, eu gosto mais de games de corrida, então eu coloquei F1 2019, 2020, o Forza também rodou super bem. Alguns games mais pesados até eu coloquei para testar os ambientes, para testar como é que as coisas funcionavam. Deixa eu ver se eu mostro aqui alguma coisa, se é aqui na Epic ou não. Mas assim, rodou bem, rodou direitinho. Vai pedir para logar agora, então não vou logar não. E assim, tudo que eu quis testar, tudo que eu experimentei rodou com uma boa taxa, com muitos frames ali, geralmente acima de 70, 90, pelo menos. Então eu não tenho do que reclamar de performance para game. O que eu estranhei vindo do Mac, né? Primeira coisa, eu acho que o sistema realmente ele aquece bastante, tá? Ele não tem uma performance tão constante. No caso dos aplicativos para edição de vídeo, que eu estava usando o DaVinci Resolve,
ele não funcionava bem ali, o playbackzinho ficava... Nossa, como é chato isso aqui, né? O playback ficava super engessado, super travado, então algumas coisas não funcionavam bem, e esse tipo de experiência para mim é ruim, sabe? Tem qualquer atualização, isso já estava instalado, tem qualquer atualização, loga tudo de novo. É uma experiência ruim, mas isso é o que eu falo, é uma experiência de Windows mesmo, de PC, que eu não fico tão satisfeito porque eu vim do Mac, e no Mac as coisas pareciam, de uma forma geral, um pouco mais fáceis e fluidas, mas é o gosto de cada um. Aqui eu fui obrigado a usar o Filmora, porque o Resolve ele era muito devagar mesmo, então eu tive que abrir mão do meu editor preferido. Aqui o Filmora estava indo até que bem, só que de qualquer forma eu fui obrigado também a deixar o modo turbo desligado. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, vamos aqui no modo turbo aqui, ó. Então veja que ele não passa de 2.60, ele poderia ir até os 4,5, ele não passa disso, tá? Porque eu limitei para não ter problema. Aqui ele está com temperatura em 53 graus, a temperatura fica dentro de um razoável aqui, mas a performance ela é bem prejudicada, tá? Para edição de vídeo, não acho que essa máquina é adequada. Esse é o grande problema. Esses caras aqui são super pesados aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir para mostrar para vocês. Era o que eu estava procurando. Vamos ver se ele abre. E assim, com uma performance super legal na maior parte do tempo, sem nenhum grande problema. Claro, alguma coisinha eu tinha que diminuir nos gráficos para poder rodar um pouco mais fluido. Gente, ele vai pedir mesmo isso daqui, eu vou ter que colocar. Bom, agora eu acho que vai. Então, a ideia era mais mostrar para vocês, bem por alto, como as coisas estão rodando. Mas assim, realmente tem uma performance legal, não dá para reclamar. Para game ele não me deu muita dor de cabeça, mas aquela história, se você não estiver de fone de ouvido, você tem que deixar o volume muito alto, porque a ventoinha vai ficar super alta, tá? Então assim, e como a qualidade dos falantes é baixa, você vai ter problema. Então, esses probleminhas assim, com o passar do tempo, acabaram complicando. Desde que eu comprei a máquina, eu fiz vários vídeos, tem uma playlist aqui no canal falando sobre essa máquina. Eu sempre enfrentei problemas de performance, eu sempre enfrentei problemas de superaquecimento, e aí conforme você vai buscando na internet, você encontra muita gente com esse tipo de problema. Então quando você sai da esfera ali do fã, né, do cara que ama o equipamento e defende até a morte, quando você sai desse cara e começa a entender um pouquinho mais o uso de quem teve algum tipo de problema, tal, aí você vê que realmente as coisas são um pouco complicadas e nem sempre essa máquina funciona como deveria. Bom, não sei se vai ficar claro, né? Vou jogar um pedacinho aqui só para vocês verem. Mas assim, o ruído realmente é bem elevado, né? Isso que eu reduzi ali as coisas para não ficar tão pesado. Tá fluido? Tá ok, ó. Tô com 56, não tá nada absurdo, entendeu? Vou dar meia volta aqui que eu tô com uma mão só. Mas assim, ó, tá liso, não dá para reclamar, mas é aquela história. Quando você começa a exigir um pouco mais, olha, a ventoinha tá gritando, a máquina começa a esquentar muito, e aí daqui a pouco eu começo a ter alguns probleminhas aí de performance, tá? Então esse é o ponto que acaba complicando, e não só que acaba complicando quando eu estou usando a máquina principalmente para edição de vídeo. Conversando com o pessoal da própria Dell, o que eu ouvi de várias pessoas lá de dentro é que a máquina foi indicada de forma errada, né? Que eu falei que era para edição de vídeos e não para game, e foi vendida como uma máquina para game assim mesmo. Tá? Então, para edição de vídeo assim mesmo, mesmo sendo uma máquina gamer. Então, esse acabou sendo o meu grande problema, né? O principal problema com essa máquina.
essa máquina não era a máquina adequada e foi indicada de forma errada pela empresa. É uma máquina ruim? Olha, eu não posso dizer que essa foi a primeira experiência com uma máquina gamer. Veja que está rodando ali, agora teve uma queda de frames, né? Caiu para 45, 46, então às vezes acaba acontecendo aí uma queda um pouco maior do que a esperado, do que a que eu desejo, né? Mas assim, tá rodando, mas é aquela história, já começou um superaquecimento aqui, e aí ela começa a sofrer um pouco, a ventoinha começa a gritar e a performance não fica tão boa. Então esse é acho que o grande motivo, né, de eu não conseguir usar essa máquina como eu gostaria. Então vamos aqui, ó, só para dar uma olhada como é que é a questão da temperatura que eu comentei com vocês. Vamos aqui, ó. Então aqui eu já estou, olha, joguei um tiquinho de nada, a ventoinha a 100%, 64 graus, não está tão quente, mas a questão é que eu estou limitando a performance dessa máquina. Então esse é o ponto, ó. Eu não estou subindo mais do que deixa eu mostrar aqui para vocês, do que 2.6. Então eu estou subutilizando a máquina e mesmo assim ela superaquece, ela entrega uma performance abaixo do que eu gostaria. Mas como o meu foco não é game, nunca foi game em PC, então acabou sendo uma máquina bem difícil de utilizar. Tá? Agora, no geral, eu não posso fazer muita reclamação nessa parte de game até que ela roda. Tá? Agora, o meu grande problema, sinceramente, sempre foi a edição de vídeo. A edição sempre foi sofrida aqui e aquela história. Eu queria e sempre quis uma máquina que rodasse bem e que rodasse estável e que eu não precisasse ficar me adaptando, fazendo cache, fazendo ali o buffer para poder rodar isso, mexendo em 500 coisas para ela funcionar minimamente bem. Então esse acho que é o principal ponto. Essa máquina ela não serve, realmente não serve para você editar vídeo. Infelizmente não achei que ela nem de perto atendeu. E aquela história, também ficar ouvindo uma ventoinha deste tamanho e ainda para ter uma performance ruim na edição de vídeo, com travamento, para vocês terem uma ideia, eu tinha que fechar Outlook e o Chrome para poder editar vídeo, eu tinha que deixar tudo fechado, senão nem para fazer edição mais ou menos ali, isso sem vídeo em 4K, eu tinha que fechar tudo. Então eu acho que é complicado você ter uma máquina que não te dá um mínimo de performance e conforto para o meu perfil de uso, que fique bem claro, tá? Então agora a ideia, né, eu consegui finalmente resolver o problema, né, dessa máquina, não resolver, né, o problema técnico, né, mas eu consegui resolver o problema aí de venda dela e vou aí pensar aí com calma no que eu vou fazer e que máquina que eu vou comprar para não errar mais, né, gente? Porque é complicado ficar errando com uma máquina deste preço, né? Então vamos torcer para dar tudo certo. Bom, pessoal, então é isso. Então hoje é o dia de formatar a máquina, não vou entregar ainda, mas como eu já considero que a máquina não é mais minha, né? Eu já tive aí o posicionamento sobre a venda dela, então eu não quero de maneira alguma nem correr risco, né? Como a máquina tá perfeitinha, tá funcionando tudo direitinho, né? Como vocês puderam ver, eu quero deixá-la guardadinha até o dia que vão retirar e sejam felizes aí os novos proprietários, mas a minha experiência realmente não foi boa e assim, posso recomendar ela para games? Eu acho que para game, ok. Assim, tem um pouco de queda de performance quando aquece e com o modo turbo desligado até que ela vai razoável, mas não vai perfeita, não entrega tudo que precisava, né, e que poderia entregar, mas é uma experiência diferente. Agora, para edição de vídeo, para produção, eu acho que não dá. Pelo menos para o meu perfil, eu não gostei. Eu editava melhor com pra vocês terem uma ideia, com um MacBook Pro de 13 polegadas, que nenhuma placa de vídeo dedicada tinha,
ele editava melhor do que essa máquina. Então, realmente é difícil de recomendar para esse tipo de trabalho, para o trabalho mais profissional, ainda que os meus vídeos são super leves, são super tranquilos, mas eu tenho intenção de melhorar as minhas edições. Então ter uma máquina que na edição leve, super leve e simples, já fica rateando, como é que você vai ter espaço de melhora, de crescimento? Você não tem. E ter que abrir mão do software que você usa para usar um mais simples, com menos recursos e ainda assim esse software sofrer para rodar, para mim não dá. E um último detalhe, eu não vou pagar pelo Adobe Premiere, gente. Eu gosto de usar software comprado ou gratuito, tá? Então, se não tem uma versão comprada ou gratuita, eu não vou utilizar. E o Adobe eu não quero pagar a mensalidade, não vou pagar a mensalidade, eu tenho o Premiere, eu tenho o DaVinci Resolve como uma solução bem interessante do nível super profissional, então eu acho que eu não preciso pagar mensal ali um Adobe Premiere, tá? E essas são as duas opções que eu vejo, ou é gratuito ou é pago, eu não vou usar um paralelo, tá? Então, antes que alguém comente, pô, o Premiere roda melhor, eu nem testei o Premiere porque eu não vou pagar essa mensalidade, tá? Então, essa possibilidade foi descartada e também muita gente nos posts que eu comentei aqui sobre a performance dessa máquina reclamou dela no Premiere, diz que no Premiere também rateava ali, ficava com dificuldades. Então, mesmo que eu quisesse fazer esse experimento, não ia dar certo, ia custar mais dinheiro para não ter uma boa performance. Então, é isso, gente. Essa máquina está dando adeus agora. Foi interessante o uso, foi interessante ver como é que está a grama do vizinho, né? Como é que está o PC com o Windows depois de usar MacBook durante muitos anos, mas não deu para mim, pelo menos nessa máquina, não foi uma boa experiência, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.